E aí, como é que tu tá? Seja bem-vindo ao Marketflix, o canal das agências digitais aqui no YouTube. Eu sou Rodrigo Maciel, acelerador de agência digital, e hoje a gente vai conversar sobre como evitar cancelamento de contrato. Que treta, irmão, que treta! Então fica comigo que a gente vai conversar a partir de agora. Se tem uma das coisas mais difíceis, é conquistar cliente. Mano do céu, tem que dançar um samba do crioulo doido. É uma loucura só. A gente tem que fazer muita coisa. Hoje em dia mesmo não é só a questão do preço que envolve, é a experiência, tudo aquilo que o vendedor tem que fazer, né? Tem que fazer coisa pra caramba, não tem que fazer, Regueira? Tem que fazer coisa pra caramba. É uma batalha diária. E essa batalha não é sozinha, né? Porque tu tem os teus concorrentes. Se fosse só a gente contra a gente mesmo, que já é complicado, tudo bem, mas não, tem concorrente ainda, né, cara? E se conquistar um cliente é complicado, perder, ó, é no estalar de dedos. I told you. You'd die for that. You should have gone for the head. Não tem coisa mais fácil do que perder cliente. É muito fácil. A gente não sabe ao certo. Às vezes, claro, são coisas óbvias, atrasou o projeto não está como o cliente queria, enfim, N fatores que constituem aí um cancelamento, uma desistência de contrato, né? E aí, justamente, o que é que a gente precisa fazer para evitar aí alguns cancelamentos, e é justamente isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Primeiro, a gente tem que entender que essa relação vai muito além de um contrato assinado. É o dia a dia que é a grande chama aí que mantém acesa uma relação comercial. E por isso que muitas vezes a gente pouco presta atenção nas letrinhas miúdas de um contrato. Mas te atenta a uma coisa importante. Lá na frente, na hora do quebra pra capar, na hora do pega pra capar. Na hora do pega pra capar, é que o bicho pega mesmo, e aí, cara, não tem jeito, a gente acaba esquecendo tudo aquilo que demais a gente fez, o cliente mesmo apaga da memória, mas é incrível, o Alzheimer ataca violento. E aí, o que acontece? Tu não respeitou o teu próprio contrato. Então, o grande barato aqui é que, além de tudo que a gente faz contratualmente, muitas coisas que embasam essa relação são extracontratuais. E é muito sobre isso que eu quero conversar contigo nesse vídeo. Esses cuidados extracontratos que embasam, que dão toda essa vida e mantém essa chama acesa de uma relação comercial bacana, que tem... eu gosto muito de uma frase que eu falo, que é uma relação de via de mão dupla. Tem que ir e tem que voltar. E isso tem que ser generoso para ambas as partes. Tem que ser bacana para ambas as partes. E quando algo se perde no meio do caminho, a gente tem aí as dissoluções de contrato, as quebras de contrato. Então, quais são esses cuidados fundamentais que a gente precisa ter para evitar de perder cliente? E até mesmo para evitar problemas maiores, como um processo na justiça. Segue essas 5 dicas que eu vou compartilhar contigo aqui agora. Dica número 1, fazer um orçamento e um briefing coerente. Gente, maior complicação que dá no mundo das agências é o oba-oba. Tô fechando o contrato com fulano, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, e cara, é o oba-oba. Quando o oba-oba vai, nem assina o contrato. Pra que assinar o contrato? Quem assistiu o SOS Agência sabe o que eu tô falando. Claro que essa parte aqui, fechamento do contrato, o contrato ele é fechado quando ele está assinado. Assinado? Não, a gente já evoluiu para isso aí. Não, a gente não evoluiu. Não, gente. Vitor, para, mano. Cara, não existe essa possibilidade. Dá vontade de chorar, dá vontade de ir embora, de rasgar tudo. Dizer, não, cara, não vai adiantar, o cara não vai fazer nada do que a gente está combinando. Cara, essa relação precisa estar embasada desde lá da parte da assinaturinha do contrato, mas quem comanda isso tudo? O orçamento. O orçamento é a base do que vai ser dali para frente. É vender a Disney, é o orçamento onde o vendedor floreia, onde o vendedor dá todo o seu gás, é onde é o momento de que a gente transforma a nossa agência no paraíso, né? E aí começam as entregas, a gente vê que a gente não está entregando esse paraíso todo. E por isso que é um cuidado importante. A gente precisa ter um orçamento todo alinhadinho. Esse cuidado com o orçamento é fundamental
para evitar frustrações lá na frente. E aí, no segundo momento, onde tem uma reunião de briefing, é onde a gente vai sentar para conversar com o cliente e repassar o job para o time, ou a gente vai entender qual a cor que ele quer, qual a posição, qual o formato, qual o modelo, qual o desenho, enfim, a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Essa reunião de briefing também é bem importante. Nota que como essa relação vai se desenhar, dar-se-á foi... Essa relação dar-se-á de uma maneira cada vez mais alinhada se todos os pontos vierem muita coesão desde o começo. O teu orçamento tem que estar coeso, tem que estar tudo certinho, tem que estar coerente com o que o cliente está pedindo. Depois, na reunião de briefing, alinha o que está no escopo. Eu passei muito por isso. O cliente vai, fecha o contrato contigo e na reunião de briefing, que pode se passar 1, 2 dias, né, do fechamento, o cliente já vem com outras ideias que estão completamente dissoantes do que está no que tu orçou. Então, calma. Imprime o que tu ofertou com ele e deixa em cima da mesa. Faz com que aquilo ali embase toda essa reunião de briefing, porque ela é a que vai dar o start para todo o trabalho que tu vai ter dali em diante com esse cliente. Dica número 2, dar um prazo realista. O cliente dá a ordem para ti, ele te diz assim: eu fecho contigo, mas em vez de 40 dias, eu quero esse projeto em 15. E aí, tu está precisando de grana, tu quer fazer a parada acontecer, aquele cliente é importante para ti, e aí tu fecha o contrato. Esse é o cenário que até vai, né? O cliente dá uma data e tu decide por si só. Agora, o pior é quando tua agência dá uma data que tu sabe que não é realidade. Isso é tiro no pé e isso é incomodação. Mais vale tu jogar com datas realistas e datas em que tu vai conseguir resolver essa parada do que tu vender por vender e se incomodar lá na frente. Não trabalha com datas que vão te complicar no teu desenvolvimento ou nas tuas entregas. Trabalha sempre com um calendário que tu tem na mente. Trabalha sempre com o volume de cliente que tu já tem. Trabalha já imaginando que vai entrar esse, eu vou alocar no tal dia tal, vou passar para tal freela, ou vou passar para tal pessoa do nosso time. Enfim, tu já tem que ter tudo isso na tua cabeça para que, quando tu fechar esse contrato, tenha datas realistas para passar para esse cliente. Dica número 3. Não vender por vender, cara. Não sai por aí vendendo. Eu acho que, se tu tá começando na tua jornada, isso até pode ter um pouquinho de coerência, a gente acaba pegando alguns ossos de galinha aí que ficam meio trancado aí na nossa garganta. Mas, cara, no decorrer da tua jornada, tu precisa começar a separar o joio do trigo e não vender só para ter volume. Em algum momento, tu vai ter que dar essa virada de chave e começar a prestar atenção em sinergia. Por exemplo, eu vou te dar algumas dicas aqui que eu acho que é importante tu entender. Tu vê que tu performa muito melhor no ramo da gastronomia. Os teus posts, os teus sites, as tuas ações, tudo rola melhor porque tu vende melhor e tu entrega melhor no ramo da gastronomia. Começa a entender quais são essas sinergias, essas conexões que tu tem com os teus clientes e aí tu vai deixar de vender por vender, né? Vai deixar de se preocupar só com o volume. Isso é muito legal porque faz com que, com essa conexão e essa sinergia, tu tenhas mais empatia, tu tenha mais conexão com o teu cliente. E aí, com isso, com essa conexão aflorada, a gente tem aí a possibilidade de até mesmo renovações, né? Por quê? Porque tem uma conexão, tem todo um loves and the air aí, né? Tem toda aquela coisa... Não? Ok. Dica número 4. E aqui é óbvio, essa é a dica mais óbvia. Talvez as outras tenham sido óbvias também, mas essa é a dica mais óbvia de todas. Entregar bem e no prazo. Então, assim, a gente trabalha com criatividade. Eu sei que tem dias que a gente está super criativo e tem dias que a gente não está peronomútil, né? A coisa não está muito boa. Mas a gente precisa ter a clareza que o que a gente entrega precisa ser algo digno de estar orgulhoso de entregar. Não te dê por satisfeito num projeto. É claro que às vezes o cliente põe muito a mão, ele exagera nas alterações e a gente pede até o tesão de fazer aquilo. Mas não te esquece, essa não é uma disputa do bem contra o mal. Essa não é uma disputa tua contra o cliente, vamos ver quem ganha, quem faz o layout. Não tem uma disputa aí. A única coisa que tem aí nesse meio todo é o teu CNPJ, que se tu não entrega algo que tu te orgulhe, esse CNPJ, ao final das contas, vai ser o prejudicado. O cliente, cara, vai falar mal de ti, vai tocar a vida e vocês não vão se encontrar mais e tá tudo bem, entre duas aspas aí. Mas, ao final dessa conta, quem se prejudica mais é o teu CNPJ. E isso tu não pode deixar acontecer. Entrega bem, entrega no prazo. Isso é uma das maiores transformações que a gente precisa acabar com isso. Nós, agências, nós somos taxados aí como grandes atrasadores de projeto, tem N cases aí, eu já tive muita treta na minha jornada por conta de prazo, por conta de não
dimensionar bem o orçamento, por conta de todas essas dicas que eu te passei aqui, porque eu já vivi na pele essa parada e sei muito bem o que eu estou te dizendo. Entregar bem e entregar no prazo não é nenhum diferencial. Isso é o básico de qualquer agência. Isso, claro, vai te ajudar a evitar cancelamentos de contratos. 5, dica número 5. Dica número 5 é a mais bonita de todas. Vai fazer toda a diferença aí nesses teus entregáveis físicos, né? Que são as peças, as artes, o site, os textos, o performance Google AdWords, enfim, tudo isso é o entregável que a pessoa vê, consegue de alguma maneira mensurar. Se importar de fato. Eu acho que eu consegui diminuir as minhas tretas na minha jornada quando eu passei a me importar de fato. Vou te dar um exemplo. Lá na agência, a gente tem planos de inbound aí, enfim, de todos os valores. Mas em algum tempo atrás, um valor inicial era 3.200, vai. E eu comecei a entender, me colocar no lugar daquela pessoa e entender que, caramba, mano, 3.200 por mês, mano, isso aí é um dinheiro que, nossa, eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que honrar essa grana dessa pessoa, que a gente não sabe qual o nível de investimento que ela já fez na vida. De repente, aquele é o maior investimento que a empresa dela já fez. Então, se importar de fato é algo que eu comecei a fazer, eu comecei a entender que isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença na relação. Então, valoriza a grana desse cara. Não importa, tá? Nós estamos falando de gestão de rede social a 500 pila. A gente não sabe, cada um sabe aonde o calo aperta aí. Tô ótimo em ditados hoje, né? Basicamente, esse cuidado tu precisa ter. Se importar de fato com aquele dinheiro. Bom ou ruim, pouco ou muito, isso quem define é tu, porque quem precifica o serviço é tu, né? A grande questão aqui é se importar com isso. É ver que, cara, esse cara tá botando o dinheiro dele, acreditou em ti, na tua empresa, ele quer o retorno disso de alguma maneira, seja qual for o objetivo dele. Colocar-se no lugar do cliente e valorizar aquela grana que ele está investindo em ti é, de longe, uma das ações que tu pode ter, das decisões que tu pode tomar para que o teu negócio tenha menos cancelamento de contrato. E aí tu já sabe, né? É trabalhar muito, insistentemente, melhorar constantemente para que o teu negócio possa estar sempre com o máximo de qualificação, que as tuas entregas sejam excelentes e pontuais. Isso é básico de qualquer agência. Bom, se tu gostou aí desse vídeo, já sabe, deixa um like bem bonito aqui embaixo, te inscreve no canal, porque, né? E aí, o que mais que eu posso te dizer? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo aqui no Marketing Flix.